Bom dia a todos que participam deste webinar binacional Brasil-Alemanha sobre crises e desafios dos sistemas agroalimentares globais. Bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem participa desde a Alemanha. Neste webinar, temos tradução simultânea em inglês e português. É só clicar o botão abaixo e escolher a língua que você prefere. Se escolher uma das duas línguas, terá um botão para desativar a voz original caso ela atrapalhe. Meu nome é Ingo Melchers, sou diretor do Diálogo Agropolítico entre Brasil e Alemanha. Eu sou moderador deste webinar binacional que organizamos junto com a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. E logo teremos o seu presidente, Caio Carvalho, para falar. Bem, a minha palavra inicial é a seguinte: estamos vivendo a pior crise alimentar há décadas. Certamente a pior desde que eu me formei como agrônomo mais de 30 anos atrás. Podemos caracterizar esta crise como uma tempestade perfeita. A fome já vem aumentando há alguns anos, por vários motivos, entre elas a mudança climática, conflitos e guerras locais e crise econômica. O acirramento da crise tem ingredientes estruturais e de longa data, e em muitos países que se juntam com fatores conjunturais. Em primeiro lugar, evidentemente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas na confluência de todos os fatores, podemos certamente constatar que se trata de uma crise de dimensões globais. Vamos refletir hoje sobre esta crise, iluminar as suas dimensões sociais, ambientais e políticas. Evidentemente, queremos também debater quais são as soluções para superar esta crise dos sistemas agroalimentares globais e quais seriam os desafios para os tomadores de decisão no mundo e, claro, no Brasil. Quero enfatizar o plural quando falamos de soluções. Eu prefiro também falar das diferentes agriculturas e das diferentes pecuárias em nível mundial. Plural. Uma grande biodiversidade social, ambiental, econômica e, sim, cultural. Debater tudo isso com um grupo ilustre de reconhecidos experts. Estamos orgulhosos de juntar pessoas pensantes e atuantes neste meio do agro global. Eu vou apresentar um por um mais à frente. Mas, para iniciar, tenho o grande prazer de anunciar a palestra de um dos maiores experts internacionais no tema de food security e temas afins, o professor Joachim von Braun, ou Joaquim von Braun, uma pessoa pela qual eu tenho profundo respeito e grande admiração. O professor Joachim von Braun é economista agrícola, doutor pela Universidade de Göttingen. No CEF, o Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento, ele foi diretor na sua fundação em 97 e hoje ele é Distinguished Professor para a cadeia Mudança Econômica e Tecnológica. Sua pesquisa se concentra na política de desenvolvimento, mercados, comércio, pobreza, saúde e nutrição, agricultura, ciência e tecnologia. Von Braun é presidente da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, membro da Academia Nacional Alemã de Ciências Leopoldina, membro da Associação Americana para o Progresso das Ciências, vice-presidente da ONG Welthungerhilfe, que no Brasil era conhecida como Ação Agrária, membro do Conselho Consultivo Internacional de Bioenergia e presidente do Conselho Científico para o Food System Summit no ano passado, do secretário-geral da ONU. De 2002 a 2009, o professor von Braun foi diretor-geral do International
Food Policy Research Institute, IFPRI, sediado em Washington, D.C. Ele também foi presidente da Associação Internacional de Economistas Agrícolas e é membro de vários conselhos consultivos internacionais. Professor von Braun, é um grande prazer, uma honra. O senhor tem a palavra. Thank you for this kind introduction. Colleagues, I greet you in the morning in Brazil, and maybe there are some colleagues here in Germany in the afternoon. I would have preferred to be with you at these exciting times in Brazil. I enjoyed my visits to your great country. I had several of those, and I have great admiration of the food and agriculture and economics professions in your country. We have a challenging agenda today. I will share my PowerPoint with you and give a brief introduction. I really look forward to the interaction with the great panel which you, Mr. Melchers, have put together, and look forward to comments from Mr. Carvalho, Ms. Biedermann, and Professor Young. Let me try again. Well, I will basically talk about two issues: the crisis causes and consequences, and then the solutions and way forward. Let me emphasize at the outset, what Brazil does in food, agriculture, and environment matters for the world. And what happens to world food, agriculture, and environment matters for Brazil. We need to keep in mind the scale of the food system of Brazil and being a global player also potentially on environmental issues. First of all, we must recognize that we deal with a multidimensional crisis, which actually has 7 dimensions. On the little picture on the left, you see that food prices, the FAO Food Price Index, has moved upwards since 2019, 2020, 21, and in 22, and increased in volatility. Those are the upward shift and the volatility are 2 characteristics. And they are due to this multidimensional crisis. First of all, COVID-19 disrupted the food value chains worldwide and often locally. Climate change destroys food systems' resilience. Destroem a resiliência dos sistemas alimentares. Depois nós temos guerras, aumentam as incertezas e dificultam o comércio. Eu vou voltar a este ponto. Depois temos a inflação dos preços de alimentos. Fica mais caro ter uma alimentação saudável. Depois temos os altos preços da energia que mantém a agricultura e os preços sob pressão. Depois existem as dívidas acumuladas durante a crise da pandemia. E porque foi gasto tanto dinheiro em segurança social, não existe mais dinheiro e os programas de nutrição social estão em declínio. E, por último, a destruição da natureza, que tem vários fatores. Primeiro, a mudança climática, mas existem outros fatores, que nem a diminuição da biodiversidade e da segurança alimentar. Então, a biodiversidade, a agrobiodiversidade, os recursos são críticos para a sustentabilidade a longo prazo. O sistema
agroalimentares estão sob tensão de resiliência. E a guerra e a pandemia influem nos 4 componentes importantes dos sistemas alimentares. Então, você tem a renda e o emprego, assim como você vê as interconexões. Sem ter a perspectiva dos sistemas agroalimentares, não podemos entender o estresse que está acontecendo nesse sistema no momento. Os preços da energia está influenciando a agricultura. E a força do dólar, o fortalecimento do dólar, ganha um aumento na importação dos bens e serviços, incluindo fertilizantes e seus preços também. Então, no lado esquerdo, vocês podem ver uma mudança dramática nos preços de fertilizantes e gás natural. Do lado direito, você pode ver o custo de uma dieta saudável que rapidamente aumenta no mundo todo. A média global é a curva azul. Isso também acontece no Brasil, no entanto. Não tanto quanto no nível de uma dieta saudável em outros lugares do mundo, mas isso aumenta especialmente por conta de preços de oleaginosas e óleos vegetais. The relevant lines in this graph are the red lines. That's the stock-to-use ratio without China and without India. Why is this relevant? Because these 2 countries, in the current crisis situation, somewhat understandable, are not engaging as usual in international trade and have accumulated large stocks, especially China, 150 million tons of wheat or so. When stock-to-use ratios go down, as is here indicated for maize and wheat, then markets get nervous and speculative tendencies set in. We observed that already. The percentage of non-commercial traders in commodity markets increased a lot since February this year. So you see the red Então, line. nós podemos ver que a linha vermelha mostra que os estoques de uso estão diminuindo e que eles têm consumido mais do que foi produzido. Então, precisamos olhar isso com cuidado. A guerra na Ucrânia está afetando o comércio de alimentos no mundo. E do direito, estamos vendo as exportações de cereais secundários. Isso lhes dá uma visão, na parte azul das colunas, da participação do Brasil. Eu gostaria de lembrá-los que o prognóstico diz que 30% do comércio de vem da Rússia e da Ucrânia e muita parte vem ali dos portos do Mar Negro. Temos depois outros problemas como as restrições de exportação. Isso acontece geralmente quando existem crises e quando as incertezas aumentam. Me deixa explicar isso. Isso mostra no gráfico a fraqueza desde o início da crise. A linha azul abaixo é a linha da crise da Covid-19. Quando isso começou, muitas mudanças entraram com disrupções depois da 10ª semana e as restrições de exportações começaram. Depois elas caíram. Depois, a curva amarela mostra o início depois dos choques no preço de alimentos depois de 2000.
e 8. Isso aconteceu depois da 10ª semana, da 12ª semana, mais ou menos. Isso continuou no nível alto, não passou por quase um ano. E a linha vermelha mostra o que aconteceu até agora como consequência da invasão russa na Ucrânia. Então, os problemas de comércio importam para o mundo e importam também para o Brasil, e isso é muito mais problemático para países de baixa e média renda. Nós nos confrontamos com a ideia, normalmente, de que quando os preços aumentam, de alguma forma, a oferta tem uma resposta forte e os incentivos, as oportunidades de incentivos resolvem as crises. Nós vamos crescer além da crise. Bom, isso é só parcialmente o caso agora. A nossa pesquisa sobre esse problema na crise de 2008, 2009 até 2010 está retratada aqui. Vamos apenas olhar para a trigo. Vocês podem ver aqui os outros grãos também. O efeito líquido desse aumento muito significante nos preços durante esse tempo foi quase zero, foi muito baixo. O impacto desse preço, desse aumento de preços que deveria ser esperado, teria sido uma resposta de produção de oferta de quase 10%, essa coluna aumentando em cinza aqui. Mas também houve um aumento do custo de fertilizantes também. E isso caiu. E depois, outro fator crítico é o impacto da volatilidade quando os preços ficam muito instáveis. Os investidores evitam investir por conta da volatilidade que indica um risco. Então, nós não podemos contar com uma resposta de oferta rápida durante uma crise se nós tirarmos ideias dessas últimas crises. A mudança climática já está mudando a produtividade agrícola. Vocês veem que como isso pode se tornar no futuro devido aos problemas climáticos em 2050, isso pode ficar muito mais dramático do que isso se mostra hoje. E o hemisfério sul, o Mediterrâneo, a área do Mediterrâneo e o Ocidente Asiático também, parte da América Latina, vão ser seriamente afetados. As tendências globais em fome têm saído de uma tendência saudável até 5 anos atrás, ou 7 anos atrás, e nós perdemos o progresso que tínhamos em trazer esses números da fome cada vez mais baixos. E isso mudou nos últimos 40 anos. Os números de fome caíram de mais de 35% até 10 ou 12% da população mundial. E depois isso se inverte, é uma questão da crise atual, mas também é uma questão devido a problemas estruturais que têm se materializado na última década. A falta de investimentos, a falta de incentivos e a mudança climática. A mudança climática já tem um impacto negativo na biodiversidade. Esse aqui mostra as últimas 3 décadas, onde é vermelho ou amarelo, a mudança climática impacta a biodiversidade e essas são probabilidades também, propensão a ser negativo, e isso tende a aumentar. Então, biodiversidade, a riqueza das espécies e das variedades de espécies na natureza são um aspecto disso. Mas nós temos que também ficar de olho na biodiversidade agrícola, as questões agrárias atuais e os avanços atuais nos grãos melhorados têm perdido seu impulso nos sistemas de plantação de grãos. Então,
Isso é um desafio para a produção de plantas, e os recursos genéticos de conservação de plantas também são desafios. E isso também envolve a biodiversidade, temos que ficar de olho disso. Eu já mencionei o aumento de dívidas, e essa curva dá uma indicação de que nós estamos em uma crise de débitos, e isso tudo torna cada vez mais difícil para os países de baixa e média renda, que são essa curva maior, se mobilizarem em termos de capital para investimento em infraestrutura, mas também para investir em o que avança os sistemas agroalimentares. E depois temos algumas soluções para o futuro. A visão é que os sistemas agroalimentares são necessários no mundo e na América Latina, precisam de resiliência e eficiência e produtividade. Elas devem servir à nutrição, inclusão e proteger as ecologias, como sendo parte do âmago de uma bioeconomia circular. São sistemas agrícolas. E vocês vão ver logo de cara que alguns desses objetivos visionários estão em conflitos uns com os outros. Então, nós temos que cuidadosamente considerar as sinergias e os prós e contras de todas as questões e políticas relacionadas aos sistemas agroalimentares. A cúpula dos sistemas agroalimentares deixou claro que é necessário cuidar disso para chegar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, disse o secretário-geral da ONU, quando ele falou das 5 áreas de ação: nutrir todas as pessoas, avançar as soluções baseadas na natureza, avançar modos de vida equilibrados, decentes, construir resiliências às vulnerabilidades e acelerar a implementação. Mais de 160 Estados-membros começaram a transformação de sistemas agroalimentares e iniciativas agroalimentares, e isso deve continuar. O que a comunidade científica fez depois da cúpula e além? Então, aliás, essas iniciativas vão durar até 2030, então existem reuniões ainda planejadas de continuação a cada 2 anos, e aí o próximo já é no ano que vem. Nós colocamos essas 7 prioridades para essa agenda científica, que eu acredito que são de significância para os nossos países, incluindo o Brasil, incluindo a Alemanha e outras nações. Inovações para combater a fome e aumentar a disponibilidade e a rentabilidade de dietas saudáveis, inovações para crédito e arranjos laborais também. Isso também inclui inovações científicas que são de origem nas suas universidades, que são excelentes. Então, trazer serviços para as pessoas de uma forma mais ecológica. O foco no solo, a terra e a água, para proteger a base genética da biodiversidade. O foco em agricultura, em aquacultura, as comidas azuis, o setor de comidas azuis e o corte do custo de inovações digitais e eficiência de sistemas. Será que podemos ainda chegar num mundo onde a fome seja drasticamente reduzida? Bom, sim, é isso que essa curva de custos marginais demonstra. Quanto custa para drasticamente reduzir a fome até 2030. Você pode ver essa curva dessa forma. O custo mais baixo de investimento, que traz grandes números de pessoas para fora da margem de fome, pode ser visto de 0 até 500 milhões de indivíduos, e isso é um acesso importante. Se você ver isso, você pode ver a eficiência e aumento de eficiência agrícola, irrigação em baixa escala, especialmente na África, nova agricultura, de pesquisa e desenvolvimento em nova agricultura, e um outro investimento importante é a alfabetização das mulheres também.
Mas o custo unitário disso para trazer com que essas pessoas entrem em mais 1 milhão ou 10 milhões de pessoas para fora da linha da fome, o custo aumenta, é crescente. Temos que ter um grande portfólio de ações disponíveis para lidar com os fatos de que existe um custo de lidar com a fome, mas para fazer isso é necessário que nós especialmente possamos investir em iniciativas que tragam grandes números de pessoas para fora da linha da fome de uma maneira rápida e barata. Isso pode ser feito. Nós temos que entender um outro aspecto da sustentabilidade, o custo real dos alimentos. O custo real dos alimentos atualmente não é pago no mercado. No mercado, como nós pagamos, vocês podem ver isso do lado direito desse gráfico, 9 trilhões de dólares americanos. Mas o custo real, incluindo as externalidades e os custos indiretos, são cerca de 28 trilhões por ano. Então, são 3 vezes essa base de mercado, o custo de base do mercado. Então, quais são esses custos? Existem custos de saúde e custos ambientais, porque a comida sustentável, os alimentos sustentáveis e saudáveis são mais caros, as comidas não saudáveis são muito mais baratas. Então, essa linha não reflete o valor criado ou reduzido numa sociedade, ou o que é incluído no PIB. Isso está além desses efeitos indiretos. Eu falei brevemente sobre redes sociais de segurança e de financiamento, mas eu devo enfatizar isso aqui para o portfólio de soluções. Eu mencionei isso também quando falei do custo marginal. Durante a pandemia, mais de 200 países adotaram medidas de redes de segurança sociais, 1.600 medidas. Isso foi feito, contabilizado pela Organização Mundial do Trabalho. O suporte internacional é necessário, especialmente em países de baixa e média renda. Isso é um problema. Mas é também necessário aumentar a qualidade dessas redes de segurança com componentes escolares, de nutrição e de alimentação saudável. As políticas estruturais econômicas devem estar mais acima na nossa agenda enquanto progredimos, e eu vou falar disso em 1 minuto, quando eu concluir. Então, primeiro temos que fortalecer a implementação de políticas e as capacidades dessa implementação. Vocês vão lembrar o ponto número 5 do secretário-geral da ONU, que foi sobre fortalecer os meios de implementação. Então, se essas capacidades são relacionadas à implementação das inovações, no sistema, nos campos, a inovação ambiental, social e do uso e direitos de uso a terras. E também para facilitar o envolvimento global e local nas políticas de sistemas agroalimentares de pequenos produtores e também de grupos tradicionais. Aliás, povos tradicionais e comunidades indígenas têm um papel significativo, até onde eu sei, pela primeira vez na cúpula alimentar no ano passado. Então, qual é a visão? Nós temos que fazer a bioeconomia uma realidade para superar a crise. A bioeconomia que fortalece a natureza de uma forma a trazer soluções baseadas nessa biologia para a crise e soluções de sistemas de distribuição, traz processos, conhecimentos e recursos biológicos e a inovação científica traz um potencial para uma economia sustentável. Do lado direito desse gráfico hipercomplexo que vocês veem e que eu peço que vocês absorvam. E as soluções sustentáveis, no entanto, precisam também de consumo sustentável, não só de produção sustentável. Então, quais são as ações políticas para superar essa crise alimentar global? Nós temos que pensar em curto e longo prazo. Manter os mercados de fertilizantes e alimentos abertos, evitando políticas restritivas de comércio, gestão de estoque de grãos, especialmente daqueles que têm grandes estoques, mudanças de curto prazo em produção alimentar, reduzindo a bioenergia baseada em grãos e em alimentos, e isso deve ser considerado como uma grande parte dessa utilização
por exemplo, com trigo e milho, e a proteção social de ações de nutrição. No longo prazo, é necessário investimento na infraestrutura de sistemas agroalimentares para aumentar a resiliência e um aumento massivo em pesquisa e desenvolvimento de produtividade agrícola. Mas como chegar aí? Bom, nós temos que abordar alguns desafios para nos prepararmos para uma crise global complexa alimentar. No Brasil, nós em alguns anos vamos participar do G20, como eu entendo, então essa é uma outra oportunidade. Eu acredito que a Índia, no ano seguinte, vai estar também. Então, temos que conectar essas iniciativas globais. Nós temos iniciativas das Nações Unidas, e também temos ações de sistemas agroalimentares para mobilizar o setor privado, a sociedade civil e as comunidades científicas também, construindo políticas científicas para basear ações sólidas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado, professor. Você trouxe elementos muito valiosos. Quero destacar que várias vezes apareceu a ênfase em inovação e investimento em modernização, novas tecnologias, bioeconomia, mas também medidas em nível nacional, normalmente de proteção social e investimento do setor privado. Acredito que um food for thought, um alimento para mais debates. Como sempre fazemos em nossos webinários, o tema é discutido e refletido a partir de diferentes perspectivas, sempre garantindo que haja um diálogo binacional. Teremos na sequência 3 debatedores brasileiros que irão contribuir ao debate a partir de suas reflexões e atuação na representação empresarial, na sociedade civil e na academia. Temos hoje uma bancada de altíssimo nível. Vou apresentar rapidamente, depois vou entrar mais em detalhe. O primeiro que quero destacar é o Luiz Carlos Correia Carvalho, ou simplesmente o nosso amigo Caio Carvalho. É o presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, que, juntamente com o nosso diálogo agropolítico, está coorganizando este evento. Depois, Raquel Biderman é co-facilitadora da Coalizão Brasil, Clima, Floresta, Agricultura e vice-presidente sênior para as Américas da Conservação Internacional. E, finalmente, o nosso amigo Marcos Jang, professor sênior do agronegócio do INSPER e coordenador do think tank INSPER Agro Global. Vamos iniciar com o primeiro dos ilustres debatedores, o Caio Carvalho. Caio é engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, com cursos de pós-graduação em agronomia e administração pela Faculdade de Economia e Administração da USP e da Vanderbilt University, nos Estados Unidos. Caio é presidente da Academia Nacional de Agricultura da SNA. Ele é diretor da Canaplan, empresa privada que atua em consultoria e projetos para o setor sucro-alcooleiro. Diretor de Relações com o Mercado das Usinas do Grupo Alto Alegre, sócio da Bioagência, empresa que comercializa açúcar e etanol nos mercados interno e externo. E, finalmente, é conselheiro da Única e diretor da UDOP, a União dos Produtores de Bioenergia. Caio, é um grande prazer e uma honra de ter você aqui. Não é a primeira vez nesse espaço do APD e da BAG. Você está com a palavra. Ingo, bom dia a todos. Muito obrigado, Ingo, meu parceiro desse evento. É uma honra para a BAG poder participar e devo dizer que gostei demais da apresentação do professor Von Braun.
literalmente, devo dizer que concordo 100% com sua apresentação, o que me deixa muito à vontade para poder fazer alguns comentários. O nosso tempo aqui, eu estou tentando marcar. E eu queria dizer que a gente vive momentos, como disse o professor Von Braun, uma conjuntura tão complexa que se confunde com uma visão estrutural do que pode ser o futuro, e isso, obviamente, traz uma série de problemas e de desafios para que a gente tenha tempo de reagir à altura dos problemas que a gente está vivendo. O professor comentou sobre conflitos, sinergias nos sistemas agroalimentares, é o que a gente mais sente no dia a dia, e devo dizer que a gente vive, nós aqui no Brasil, uma realidade que tem características importantes. Uma delas é que ainda temos, no nosso processo de evolução, uma agropecuária com muitos jovens e com muita gente aberta para, digamos assim, a adoção de tecnologias. A questão número 2, que eu digo com relevância, é que, de uma forma geral, quando a gente analisa a evolução da agricultura no mundo, percebe-se que o mundo tropical, com algumas pequenas exceções, acabou fazendo uma adaptação do desenvolvimento tecnológico do mundo temperado para o mundo tropical. E acabou, com isso, trazendo uma série de problemas que a gente percebe no mundo tropical e suas características absolutamente distintas do ponto de vista de degradação dos solos, dependendo da tecnologia que se utiliza, obviamente em função da realidade muito distinta que é a realidade do mundo tropical. Então, começando por aí, eu diria que o aspecto mais importante que a gente tem desenvolvido no Brasil nos últimos poucos anos é uma visão de integração. A visão de integração, ela soma não apenas a questão da tecnologia, digamos assim, vamos dizer assim, do ponto de vista de integrar nos cultivos, fazendo 2 ou 3 safras ao ano, obviamente isso trazendo um impacto muito importante do ponto de vista de redução de pegada de carbono para cada uma das alternativas para os produtos finais, para cada hectare que é trabalhado. E, por outro lado, também a integração significa uma visão não apenas interna da questão público e privada na definição de políticas públicas em conjunto, ou seja, para que façam sentido do ponto de vista prático, né? Assim como, digamos, uma visão cada vez mais clara da bioeconomia circular, como disse o professor Von Braun, os seus impactos nas cadeias produtivas longas que temos no Brasil. O Brasil tem características, vamos dizer assim, continentais e características importantes. Nós temos um impacto extremamente relevante do ponto de vista de hidrocarbonetos, ou seja, um volume impressionante ainda a ser obtido no campo de hidrocarbonetos e, obviamente, como estamos aqui discutindo, um impacto extraordinário de carboidratos, proteínas, fibras no mundo, digamos assim, do agronegócio. Esses mundos de hidrocarboneto e de carboidratos e proteínas cada vez se integram mais, cada vez mais verificamos desenvolvimentos tecnológicos que permitem a tradução de carboidratos virando hidrocarbonetos verdes. Isso tudo, essa soma, traz, digamos assim, uma visão importante de ciência e tecnologia no nosso negócio, no agro, levando à agregação de valor e à soma de cadeias que, no final das contas, trazem, digamos assim, a base do desenvolvimento agroindustrial que estamos tendo e que queremos ter. É importante dizer que, se a gente tem um foco em segurança alimentar e energética, e nessa conjuntura esse foco voltou com uma força, na conjuntura que nós estamos vivendo, né, com uma força extraordinária, por outro lado, a questão da descarbonização, com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa, e também na questão como o professor colocou muito bem, da biodiversidade, e eu somaria, professor Von Braun,
parece a mesma coisa, mas é um detalhe importante. No Brasil, acordamos nitidamente, principalmente nos últimos 5 anos, com muito mais força, para a mudança da visão da biodinâmica dos solos, ou seja, a visão que solos tropicais, obviamente, têm vida, assim como solos no mundo temperado, e que essa vida depende essencialmente da tecnologia de produzir que eu tenho. Na medida em que aprendemos que esses solos tropicais são solos quimicamente mais pobres, mas que têm uma vida muito rica do ponto de vista biológico, a utilização de várias culturas, a utilização intensiva do solo em termos de produção, está nos garantindo resiliência na medida em que permite um enriquecimento importante da biodinâmica dos solos. Também é um fato, ou é um fator, digamos assim, decorrência dessa realidade. Essa questão toda que eu me refiro, ela obviamente significa um conhecimento que o Brasil se destaca nesse campo e que certamente será fundamental, digamos, a ser transferido, a ser utilizado nos países africanos que, via de regra, têm condições muito parecidas sobre isso que eu estou falando do mundo tropical. Eu diria que, além disso, a gente tem no Brasil, além do que eu disse, da questão dos hidrocarbonetos em grande volume, com grande potencial de carboidratos, proteínas, nós somos muito ricos, nós temos uma riqueza muito grande em termos de água doce. E um potencial ainda enorme, na sua fala importante, e no Brasil, um despertar agora do processo do uso da irrigação, digamos assim, agregando produtividade, e é óbvio que a produtividade é um grande fator, juntamente com redução de uso de diesel, com integração de culturas, para a redução de emissões de gases, via aumento de produtividade, seguramente é o maior processo, o maior impacto que a gente tem nessa coisa. Pois bem, por outro lado, eu devo dizer que o mundo digital, no mundo bio ou no mundo agro, é alguma coisa que ganha cores impressionantes, que permite ganhos de produtividade e redução de custos e de impacto de emissões extraordinária. A gente tem visto isso de uma forma espetacular, digamos assim, com várias pequenas e médias empresas em tecnologia, criando o que a gente chama do vale da tecnologia agro, que temos, por exemplo, aqui em Piracicaba, onde eu resido, no nosso campus aqui todo, nessa área e em outras áreas também. Eu diria que, sem dúvida alguma, a questão do olhar para o mundo interno é esse, e é importante o olhar para o mundo externo. Eu queria terminar falando um pouquinho da questão da geopolítica e da questão que me preocupa tremendamente, professor e colegas aqui, que é a volta de um protecionismo, a volta forte de populismos, ou seja, uma somatória de atitudes que me trazem muita preocupação. Eu vejo, por exemplo, eu passei 2 semanas, professor, reunindo com embaixadores e grupos técnicos enviados pela União Europeia para discutir o Green Deal, que é uma proposta muito clara, digamos, nessa linha toda das nossas apresentações, mas que tem que lidar, e ainda não lidou, com essa realidade que eu falei sobre as diferenças profundas do mundo temperado e do mundo tropical. Eu diria não apenas do ponto de vista da criação de um coeficiente K, que eu brinco, ou seja, para tudo aquilo que se define como uma formulação do mundo temperado, eu tenho que ter um coeficiente K que faz essa sua adaptação para a realidade tropical. Isso é alguma coisa que a gente só vai conseguir fazer juntos. Então, o que eu pedi aos embaixadores, o que eu pedi aos negociadores europeus, é que tudo aquilo que fosse desenvolvido e que diz respeito a uma espécie de regramento global leve em consideração as profundas diferenças e que a gente possa nos integrar, volta a palavra integração, na discussão de questões e de ações que não levem a uma enorme preocupação que eu tenho. A gente percebe no mundo que o pêndulo econômico volta para a Ásia, e que o pêndulo, do ponto de vista não só econômico, mas democrático, começa a encontrar pelo menos já 1/3 do mundo autocrata e com muita força e muita liderança. E, infelizmente, os nossos 2/3 do mundo ocidental fragilizados em termos de lideranças e precisando de uma integração para o qual a União Europeia é extremamente importante, vamos dizer assim, com toda a história e toda
a própria existência do Brasil com laços profundos e raízes profundas ocidentais, também ligados à Europa. Nós precisamos criar a integração para não haver isolamento, que é uma das consequências negativas de tudo isso que nós estamos vendo. Com isso, eu quero agradecer ao professor pelas suas palavras sábias e por me deixar tão à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Você nos deixou muito à vontade também. Quero destacar duas coisas da sua fala. Uma são as questões da geopolítico, que em outras conversas a gente já tem conversado bastante sobre isso, e as suas preocupações muito valiosas em relação a isso. E, por outro lado, a sua ênfase sobre a questão tecnológica, o nível de ambição no Brasil em relação à descarbonização e da economia como um todo. Isso aqui me lembra muito o nosso desafio maior quando a gente fala do diálogo agropolítico entre a Alemanha e o Brasil, que tem uma tendência generalizada na Alemanha, uma vontade geral de reduzir a intensidade de adubos, de venenos, etc. É uma tendência generalizada para chegar a um maior grau de sustentabilidade. E no Brasil, a gente tem uma situação bem diferente, que precisamos aumentar a intensidade, até em função para reduzir a pressão por desmatamento e uso mais sustentável dos recursos naturais. Então, essa contradição, se quisermos assim, é um fator que nos ocupa sempre quando a gente tem eventos ou publicações sobre os dois países. Bem, muito obrigado, Caio, também para se manter no seu tempo. Agora temos o grande prazer de ter a participação de Raquel Biedermann. Raquel, muito obrigado por estar com a gente. Você é co-facilitadora da Coalizão Brasil, Clima, Floresta, Agricultura e vice-presidente sênior para as Américas de Conservação Internacional. É bom entender melhor a Coalizão Brasil. Ela é mais do que uma aliança, é um movimento impressionante, inteligente e influente de advocacy em torno dos temas clima, floresta e agricultura. A coalizão tem contribuído enormemente para a formação de opinião na sociedade e na política, no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, estamos muito felizes de ter você aqui. A gente tem assistido vários eventos. Você, na semana passada, estava em Nova York, na Climate Week, e temos maior respeito por sua atuação nesses eventos e outros. Raquel, você é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Ambiental pela USP, que é a Universidade Estadual de São Paulo, mestre em Direito Internacional com enfoque em Meio Ambiente pelo Washington College of Law da American University. Você é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Você foi coordenadora adjunta, pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração e Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, entre 2008 e 2011. E é diretora executiva do WRI no Brasil entre 2011 e 2020. Bom, Raquel, é um prazer enorme. Eu devo dizer, se tiver algum chat para quem assiste aqui, esqueci de dizer, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat. Raquel, muito obrigado por estar com a gente hoje. A palavra é sua.
Obrigada, Ingo. É um enorme prazer estar com vocês aqui, poder ouvir as sábias palavras do professor Braun e seguir aqui na linha do Caio sobre o tema da sustentabilidade. Eu trago a visão da coalizão, como você falou, é um movimento, foi criado em 2014, numa união entre o setor privado, o setor produtivo e as organizações não governamentais. Naquela época, concluímos que seria fundamental somarmos na direção de uma proposta de uma economia de baixo carbono para o Brasil, e temos trabalhado desde 2014 na construção de muitas recomendações para políticas públicas, políticas de investimento, boas práticas empresariais, boas práticas nos setores do uso do solo. Recentemente publicamos uma série de recomendações para candidatos às eleições deste ano, e também temos feito uma série de recomendações para que o Brasil possa chegar onde o professor Braun propõe. Temos aí um longo caminho a percorrer. Queria destacar que nos últimos 4 anos a gente viu um grande incremento, um aumento de emissões de gás de efeito estufa, aumento de desmatamento, de incêndios, e práticas não sustentáveis no país. Então, isso é uma grande preocupação, quando deveríamos estar numa rota acelerada de redução de emissões, de execução de boas práticas. Nós demos muitos passos para trás, isso é muito preocupante, por isso que o momento político no Brasil hoje é tão relevante. A escalada dos eventos extremos climáticos, ela é evidente, a gente tem visto muitos dados e publicações e mais publicações do painel intergovernamental de ciência do clima, muitos cientistas do Brasil, da Embrapa, de muitos centros universitários, vêm dando dados. O Brasil tem sofrido muito com quebra de safras e em função dos eventos climáticos, né? Mas eu vou tratar principalmente de 2 temas que o professor Braun traz. Ele tratou de vários temas com relação à segurança alimentar, produção de alimentos, e a coalizão se dedica a alguns daqueles temas que o professor Braun tocou, não todos eles. Basicamente, o que nós temos trabalhado é no tema da sustentabilidade e do baixo carbono, e políticas públicas, a necessidade de adoção de novas políticas ou adequação, atualização de outras existentes, e principalmente no tema de enforcement legal, do cumprimento da legislação. Então, é sobre esses temas que eu vou tratar aqui hoje. E nós baseamos nosso conhecimento no estado da arte da ciência, nós baseamos as proposições da coalizão no estado da arte da ciência brasileira, da agricultura tropical, mas também ciência global. O Caio bem lembrou as diferenças entre agricultura temperada e agricultura tropical. Nós temos usado muito do conhecimento da agricultura tropical produzido nos grandes centros, mas também das práticas de povos originários, das práticas de movimentos da agroecologia, entre outros. E a gente vê que o Brasil, para seguir numa rota competitiva, precisa acelerar muito a visão, a integração entre conservação ambiental e produção agropecuária com inclusão social. Para isso, a gente vem promovendo uma série de recomendações. A coalizão trabalha com 14 fóruns integrados por membros, mais de 330 instituições, então a gente tem recolhido o melhor aí das práticas e conhecimentos para poder fazer as nossas recomendações. Acreditamos na coalizão que o Brasil é um dos países onde melhor se pode oferecer para o planeta as soluções baseadas na natureza para o desafio climático e para a conservação da biodiversidade. A gente vem divulgando isso, consideramos que o Brasil é uma potência ambiental, uma potência agropecuária ambiental, e que tem todos os elementos para poder dar certo, mas nós precisamos realmente lidar com os reveses, com os desafios que nós temos sido ameaçados nos últimos anos. Portanto, para a gente manter sistemas produtivos de uma maneira que conserve a biodiversidade, não cause a descaracterização de ecossistemas e também não nos coloque na rota dos boicotes comerciais, como a gente vê sendo anunciado pelo Parlamento Europeu, pelo Parlamento Norte-Americano, a gente tem que estar muito atento e fazer uma série de mudanças. Nossos empresários, CEOs, também estão muito atentos. Em 2020, por exemplo, cerca de 40 CEOs de companhias e grupos empresariais brasileiros reivindicaram numa carta aberta
a atenção e a preocupação com impactos nos negócios da atual percepção negativa da imagem do Brasil no exterior, né? Isso vem afugentando investidores e cada vez mais nos coloca numa rota de não proeminência como grandes produtores de alimentos. O governo brasileiro tem recebido comunicados, cartas de investidores internacionais, de CEOs e entidades setoriais, dos maiores bancos privados do Brasil e do mundo, de ex-presidentes de Banco Central, de ex-ministros da Fazenda, todos preocupados com as questões ambientais. Então, esse contexto fez com que a coalizão defendesse uma série de coisas. Então, para a gente promover o aumento da produtividade no campo, livrar os cultivos da dependência de variações climáticas ou mitigar os seus efeitos, promover a inclusão econômica de pequenos produtores familiares, comunidades tradicionais e povos originários, valorizando seus conhecimentos, nós temos defendido 6 ações urgentes, focadas na queda do desmatamento. A gente acha que enquanto a gente não lidar com o problema da queda do desmatamento, a imagem do Brasil não se recupera e a nossa capacidade de produzir de forma sustentável não vai acontecer. Então, fizemos um documento, vocês podem achar na internet, no site da Coalizão. Basicamente, a gente quer intervir, a gente acha que a sociedade brasileira, a comunidade, o setor produtivo, o setor investidor, os governos precisam estar atentos e investir nas causas, em reduzir e administrar e lidar com as causas do desmatamento da seguinte maneira. Então, primeiro, retomar e intensificar a fiscalização com rápida e exemplar responsabilização pelos ilícitos ambientais identificados. Segundo, suspender registros do Cadastro Ambiental Rural que incidem sobre florestas públicas e responsabilizar os responsáveis, né, culpar e criminalizar os responsáveis por desmatamentos ilegais. Terceiro, destinar 10 milhões de hectares à proteção e uso sustentável das terras ainda não destinadas. O Brasil ainda é daqueles países que tem terras ainda não destinadas. 10 milhões de hectares são fundamentais para essa proteção e uso sustentável. Quarto, conceder financiamento sob critérios socioambientais. Esse é um caminho que a gente é sem volta e o Brasil está bem atrasado nisso. Quinto, dar total transparência e eficiência às autorizações de supressão de vegetação. E, em sexto lugar, suspender processos de regularização fundiária de imóveis com desmatamento após 2008. E agora, nas eleições, então já estou terminando aqui minha intervenção, eu queria destacar, a gente está entregando para os principais candidatos à Presidência da República, ao Senado, à Câmara dos Deputados, a governadores, a seguinte mensagem. Primeiro, nós precisamos combater o desmatamento e combater a perda dos recursos naturais. Para isso, a gente tem que fazer aquilo que eu acabei de falar, que são as 6 ações para a queda do desmatamento. Segundo, investir em produção de alimentos e combate à fome. A gente ainda tem um problema de fome no Brasil que se agravou com pandemia nos últimos 4 anos. Para isso, a gente precisa de apoio financeiro e técnico para a agricultura familiar. Também precisamos transformar o nosso plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, no plano de investimento do Brasil. Ele tem que ser o plano, e não plano safra, como ele tem sido implementado nos últimos anos. E temos que fortalecer ainda a gestão integrada de riscos na agropecuária, e com isso a gente destaca a necessidade de restauração de áreas degradadas. Nós temos milhões e milhões de hectares de áreas degradadas, é a era da restauração. O Brasil precisa fazer isso para poder ter água, para poder ter terras saudáveis e também reduzir as emissões e garantir produção sustentável. E, por último, que a gente tem falado para os nossos candidatos, gerar emprego e renda para voltados à bioeconomia. Eu paro por aqui, teria muito mais a dizer, mas quero dar chance para os meus colegas. Muito obrigada, Ingo, muito obrigada ao Diálogo pela essa oportunidade. Raquel, muito obrigado pelas suas palavras sempre claras e fortes. Você destacou a questão fortemente, evidentemente, a questão ambiental. Você destacou a questão do desmatamento. É bom lembrar que, principalmente nas florestas tropicais, a grande maioria é desmatamento ilegal. E enquanto tiver isso, é difícil de entrar em novos debates, novas discussões internacionais. E você destacou a questão de fome e da necessidade de fomentar a agricultura familiar.
Muito obrigado pelas suas excelentes palavras. Agora quero passar a palavra para o professor Marcus Jank. Marcus Jank, muito bom estar com você de novo. Em dezembro do ano passado, a gente tivemos a honra de estar com você sobre a soja. Agora de novo. Você é professor sênior do agronegócio do INSPER e coordenador do INSPER Agro Global. Para quem não conhece, INSPER Agro Global é um dos melhores e maiores think tanks sobre o agro global no Brasil. O professor Jank é uma figura de altíssimo nível que passa fronteiras de países e continentes, mas também navega com excelência e facilidade entre a academia e o setor privado. Membro do Conselho Consultivo Internacional do SEBRE, onde lidera o Núcleo Agro. Você já foi presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, única, quando eu conheci você a primeira vez, e do Instituto de Estudos de Comércio das Negociações Internacionais, ICONE. Você viveu 10 anos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, onde trabalhou para a BRF, que é uma grande empresa, entre outros, de carne, e representou entidades exportadoras do agro, entre elas a BIEC e a Única. Durante 20 anos, foi professor associado da USP, tendo lecionado na Exalc. Tem um sobrepeso aqui de Exalc aqui hoje. Em 2019, foi o segundo titular da Cátedra Luiz de Queiroz, engenheiro agrônomo pela Exalc, mestre em política agrícola em Montpellier, França, e doutor pela FEA da USP e livre docente pela USP. Marcus Jank, você se destaca, não apenas você, mas também seu time, pelas suas publicações e pela sua atuação pública invejável em geral, em prol de um agro brasileiro eficiente, produtivo e sustentável. Marcus Jank é um homem muito procurado, pelo qual agradeço de coração que participa hoje neste debate. É um prazer, você está com a palavra. Muito obrigado, Ingo. É um prazer imenso dar continuidade a essa parceria que a gente tem tido com a APD. Fico muito contente que, recentemente, uma de nossas pesquisadoras esteve em visita à Alemanha para conhecer toda a agenda ambiental alemã e todas as coisas que a gente tem feito, esse evento da soja, agora esse evento do nosso querido professor Joachim von Braun. Eu fico muito contente de reencontrar aqui o Joaquim, que foi um líder muito importante do IFPRI. Eu fui board member do IFPRI depois que ele saiu, mas eu tive a chance de acompanhar todo o legado do professor Joaquim enquanto diretor-geral do International Food Policy Research Institute, que fica em Washington, D.C. E eu fiquei extremamente contente com essa apresentação que o professor Joaquim trouxe. Acho que foi talvez a melhor síntese que eu vi até agora, nesses últimos tempos, sobre a realidade que o mundo encontrou depois do ano 2000, né? Fatores que ninguém esperava em 1999. Né? Acho que o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio são realmente fatores inesperados em todos os sentidos. Ninguém imaginava uma guerra no centro da Europa, ninguém imaginava uma pandemia que pararia o mundo, ninguém imaginava um problema geopolítico global se desenhando cada vez mais forte, não só na Europa, mas também no entorno da China. Ninguém imaginava que os problemas climáticos... Eu acho que todo mundo imaginava que os problemas climáticos iriam nos atingir. Ninguém imaginava que seria tão rápido, né? Como a Raquel disse, que precisaria tanto desse sentimento de urgência, né? Então, eu fico muito contente em estar aqui junto com o Caio, com a Raquel e com o professor von Braun, tratando desse tema, do que vai acontecer com o Global Food System, depois dessa chacoalhada que aconteceu, né? Eu acho que a primeira observação que eu faria é que você tem aí fatores conjunturais e estruturais, né? Os fatores conjunturais, a gente poderia dizer que são a pandemia, a gente espera que seja a guerra,
e a gente espera que seja a inflação. Quer dizer, essas coisas decorrem da realidade. O professor mostrou, por exemplo, que a pandemia teve nos primeiros momentos um impacto, depois esse impacto se reduz. Nesse momento ela está muito menos impactante. A guerra, infelizmente, está indo longe demais, mas imaginemos que o mundo se mantenha racional e não caminhe para uma guerra nuclear, né? Que aí seria o desastre dos desastres. Né? Esperemos que essa guerra se resolva e, obviamente, a inflação e a recessão vieram dessa conjuntura de alta volatilidade. São fatores conjunturais. Mas nós temos também fatores estruturais. A questão climática é um fator estrutural, certo? É um fator que exige coordenação muito grande. A questão geopolítica é um fator estrutural, né? Então, a gente tem que entender que aí você tem diversos botões, diversos elementos que têm que ser analisados. Eu acho que o professor Von Braun começa com aquele primeiro slide, que é muito interessante, onde ele relaciona cada evento com seus impactos, né? E eu acho que é por aí que eu gostaria de trazer a minha análise, certo? Eu entendo que uma das consequências desses problemas todos é que a questão da segurança alimentar voltou à tona, né? Parecia que o mundo estava com essa questão relativamente solucionada, com os ganhos de produtividade que vinham acontecendo, etc. Mas o que a gente vê é que a questão alimentar é muito sensível, particularmente na África, na África subsaariana, no Oriente Médio, no norte da África e em vários países asiáticos, né? Ali que a coisa é mais sensível. E aí, nesse contexto, a primeira reflexão que eu trago aqui é que os países busquem as políticas corretas e não as políticas erradas, né? E, infelizmente, o que a gente tem visto, particularmente depois dessa última reunião da Organização Mundial de Comércio, a MC12, é que tem muito mais forças pleiteando políticas erradas do que políticas corretas, né? Vários países caminharam, por exemplo, para restringir exportações, né? Outros países pleiteiam fazer estoques públicos ilimitados, com direito de ampliar subsídios distorsivos à produção e às exportações, e eu não ouvi a palavra livre comércio na OMC, né? O livre comércio que nós, há 20 anos atrás, né, o Caio se lembra disso, nós fizemos um grande esforço para que o Brasil se tornasse um país ativo na Organização Mundial de Comércio, com contenciosos contra subsídios distorsivos, um player importante na construção da Agenda de Desenvolvimento de Doha. Isso praticamente sumiu da pauta, né? A própria OMC não fala mais em livre comércio, fala hoje em comércio administrado. E a agenda desapareceu. Quer dizer, hoje em dia, o órgão de solução de controvérsias da OMC não funciona. A agenda de desenvolvimento de Doha sumiu, né? Eu vi que o professor Joaquim apresenta até um dos slides, chamado Climate Change and Crop Yields, e o que vai tirar as pessoas da pobreza. E me chamou a atenção que uma das coisas que tiraria a gente da pobreza era a agenda de desenvolvimento de Doha, né? É uma das mais importantes ali, né? Mas ela praticamente desapareceu. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente tinha que manter, na situação que o mundo se encontra, os mercados precisam estar abertos e não fechados, né? Não só para produtos, mas para insumos, né? A questão lá dos fertilizantes é um alerta global que foi feito, né? O Brasil hoje é o país mais vulnerável em fertilizantes do mundo, porque 85% do que o Brasil faz hoje, o Brasil é o maior importador do mundo e compra 85% importado, e compra 25% da Rússia e da Bielorrússia, né? Então, manter os mercados abertos é fundamental, apoiar os consumidores mais vulneráveis é absolutamente fundamental, e dar subsídios aos produtores de forma não distorsiva, né? Essas seriam as políticas corretas, mas, infelizmente, os países falam de políticas erradas, né? Nesse contexto, eu acho que a gente tem que, eu gostaria de trazer aqui o papel que o Brasil tem nesse processo. O Brasil tem um papel absolutamente crucial em comércio, né? O Brasil se tornou o terceiro maior exportador agrícola do mundo, né? Atrás da União Europeia e dos Estados Unidos, né? Eu considero a União Europeia como um bloco, então eu não olho países individuais, eu olho o bloco todo.
Então, se a gente for olhar o bloco inteiro, a União Europeia é o maior exportador, inclusive com uma pauta muito rica de produtos de valor adicionado alto, né? Depois vem os Estados Unidos, depois vem o Brasil, depois vem China e outros aí, Austrália, Canadá, etc. Então, o Brasil tem um papel crucial, não só porque ele é grande, né? E basta dizer que depois da pandemia a gente só se tornou maior, né? No ano 2000 nós exportamos 100 bilhões de dólares, em 2020 100 bilhões, 2021 120 bilhões, esse ano vamos a 140 bilhões de dólares. Nós nunca exportamos tanto. E nós exportamos muito porque a nossa capacidade de reação a esses problemas que aconteceram é muito grande, muito maior do que eu vi na Europa e na Ásia, ou na África, né? Não há essa capacidade que o Brasil tem. E aí aparece esse lado solução do agro brasileiro, que é muito pouco conhecido lá fora, né? Todo mundo, o mundo inteiro hoje acompanha o desmatamento que acontece no Brasil e faz pressão corretamente sobre o Brasil, para que o Brasil cumpra a sua própria lei e fiscalize e implemente o Código Florestal, etc. Essa pressão me parece muito legítima e muito real, né? Até porque é um problema nacional, né? A gente tem que avançar. Mas tem o outro lado do agro brasileiro, que é o agro-solução, né? Não é o agro-vilão, né? Aliás, nós temos 3 agros. Nós temos o agro-vilão, o agro-vítima e o agro-solução, né? O agro-vilão é o desmatamento sem controle. O agro-vítima é o impacto da própria mudança do clima no Brasil, que vai vitimizar a nossa produtividade. E temos o agro-solução. E o agro-solução, aí vem uma série de coisas que foram acontecendo, que eu acho que serviram para que o Brasil se tornasse o que ele é hoje, e serviriam para a África, serviriam para o mundo tropical da Ásia, né? Que é a correção de solos, a rotação de culturas, a fixação biológica de nitrogênio, os ganhos de produtividade que foram alcançados na agricultura, que são... A agricultura brasileira cresce a uma taxa de 3% ao ano em termos de produtividade. Isso não é pouco, né? E ela cresce porque ela salta, na verdade, nos últimos 15 anos. E salta por quê? Porque a gente faz plantio direto, porque a gente faz 2 safras por ano, porque a gente tem hoje um fenômeno que está acontecendo no campo, que é a integração lavoura-pecuária, né? Então, quando a gente vê aquele mapa que o Brasil vai ser das regiões mais afetadas pela mudança do clima, eu diria que, se a gente não fizer nada, é isso mesmo, mas a gente está fazendo coisas. E a gente está fazendo coisas que estão aumentando muito a produtividade. Quer dizer, o fato de você fazer 2 safras na mesma área, talvez até 3 safras na mesma área, se tivermos irrigação, e a integração, a chegada da agricultura em pastos, nas áreas de pasto do país. Lembre-se que as áreas de pasto, professor Joaquim, no Brasil, são 160 milhões de hectares. As áreas agrícolas são, hoje, 75 milhões de hectares. Portanto, as áreas de pasto são o dobro das áreas agrícolas, e possivelmente metade das áreas de pasto, talvez 1/3 ou até metade, possam virar áreas agrícolas, sem ter que afetar florestas, né? Então, eu acho que essa intensificação do uso da terra, que o Brasil é líder hoje no mundo, em área tropical, né? É um exemplo que as coisas não estão tão negras como pode parecer à primeira vista quando a gente olha a questão dos sistemas agroalimentares, né? Existe muito espaço de crescimento, de produtividade, de intensificação sustentável da agricultura, principalmente na região tropical do planeta, né? Me parece que essa década para o Brasil é a década da integração lavoura-pecuária, mas essa deveria ser a década da intensificação sustentável da produção nos trópicos, né? Que é algo que ainda ficou a desejar, né? O mundo de clima temperado avançou muito nos últimos... desde a Revolução Agrícola Europeia, depois americana, né? Avançou muito. Os trópicos só avançaram nas últimas décadas, e avançaram de forma extremamente heterogênea, né? Mesmo dentro do Brasil, né? Por exemplo, quando a gente vê a soja e o algodão, a gente vê culturas que avançaram muito, quase que como um bloco, os produtores são muito parecidos. Pecuária de corte no Brasil ainda é muito heterogênea.
E ela é um dos grandes setores que precisa intensificar e adotar as tecnologias. Isso está acontecendo, né? Então, me parece que o Brasil tem um papel importantíssimo a cumprir, seja em segurança climática, né? E aí tem a ver com a redução do desmatamento, como a Raquel disse, mas também com a implementação de uma agropecuária sustentável, né? Seja em segurança alimentar, porque os trópicos são fundamentais e são as regiões mais afetadas por essa crise dos últimos anos, certo? Se a gente for olhar onde que a coisa pega, a coisa vai pegar nas regiões que não têm água ou nas regiões tropicais, né? Certo? Então, no fim, é lá que nós temos que aumentar a produtividade, é lá que nós temos que aumentar o comércio também, porque a China é o caso típico. A China, há 40 anos atrás, não comprava nada do Brasil. Aliás, praticamente não importava produtos agropecuários, né? Era um país fechado nos anos 70, era um país rural nos anos 70. Hoje, a China é o maior importador do mundo, né? De longe, certo? E é o maior comprador dos produtos brasileiros, e o Brasil é o maior fornecedor da China, tendo ultrapassado os Estados Unidos. Então, essa questão do comércio é fundamental, mas, infelizmente, vários países ainda se mantêm fechados ao comércio. E a agenda da abertura de comércio praticamente desapareceu, como eu já disse. Então, eu acho que o Brasil e o mundo tropical têm um papel a cumprir nessa história. E eu fecharia aqui com um tema que o professor trouxe, que eu acho que é importante, que é o papel das organizações multilaterais. Que eu sou um pouco mais pessimista, professor. Eu convivi muitos anos fora do Brasil com organizações internacionais e eu acho que elas perderam a capacidade de coordenar a humanidade. Isso vale para a Organização das Nações Unidas, que está completamente imóvel frente a uma guerra que se amplia no centro da Europa. Isso vale para a Organização Mundial de Comércio, que se tornou inoperante desde a crise de Doha e da crise do órgão de solução de controvérsias. Isso vale para a Organização Mundial de Saúde, que foi incapaz de coordenar países frente a uma pandemia. Isso vale para a COP, né? A gente até comemorou um pouco como foi Glasgow, esperamos que saiam coisas importantes lá no Egito, mas os governos estão reagindo de maneira muito lenta. A gente descobriu, depois dessa crise, né, que a transição para energia de baixo carbono vai ser lenta, vai ser complicada, né? Com o problema do gás, com o problema do carvão, né? Com a questão dos investimentos. É claro que existem saídas. O Brasil, inclusive, é um gigante também em energia renovável, não só em agricultura e florestas, que nós somos muito grandes, mas também energia renovável. A gente faz hoje no Brasil 50% da nossa matriz é eólica, solar, hidro e biomassa. A biomassa é usada no Brasil como energia de maneira bastante competente, mas essa transição para energias renováveis, como nós no Brasil fizemos, é muito lenta. Então, crise das organizações globais, ou a necessidade de reforma, a necessidade que elas sirvam ao mundo de hoje, a esse mundo mais conflitivo, esse mundo mais polarizado, me parece que é um tema muito importante para a gente tratar, porque, infelizmente, a impressão que dá é que é um salve-se quem puder, cada um por si, né? E que existe muito pouca coordenação, e isso é muito ruim sob a ótica de segurança, é muito ruim sob a ótica de clima, né? Porque o problema climático não é nacional, é global, e é muito ruim sob a ótica de comércio internacional, que, no caso do agronegócio brasileiro, é tão relevante. Acho que é isso. Muito obrigado, Ingo, pela oportunidade. Marcos, Jank, muito bom, como sempre. Eu peguei um pouco a fala de vocês três brasileiros, que sempre aparece de uma ou outra forma a necessidade de tropicalizar as perspectivas do agro global. Quer dizer, tropicalizar as métricas, tropicalizar as narrativas, tropicalizar as percepções das possibilidades e potenciais dos agros tropicais. Outra questão, Marcos, que você levanta fortemente é a questão de
da gestão internacional, e eu acredito que o professor vai querer responder sobre isso, mas eu adorei a sua distinção entre o agrovilão, agrovítima e agrosolução. E nós do APD, claro que estamos nos identificando com o agrosolução, no Brasil, mas também na Alemanha. Vamos fazer o seguinte, o tempo nos permite, o professor Joaquim von Braun falar 5 minutos sobre as respostas, sobre as percepções, e depois a gente pode dar ainda 1 minuto para cada um dos brasileiros para responder as palavras finais. E aí a gente vai proceder para encerrar. Professor von Braun, você está com a palavra, se possível, 5 minutos. Well, thank you very much. Bom, muito obrigado, colegas. Para mim foi uma ótima experiência ouvi-los. Eu não busco 100% de acordo, Caio Carvalho. Você foi muito gentil com a sua afirmação. Muito obrigado. E, Raquel Biederman, o seu foco no ambiente, nos problemas de solo e de florestas foram devidamente notados aqui do meu lado. Marcos Young, você trouxe, além de problemas de comércio, você também trouxe problemas mais amplos. E deixa-me ter um momentinho aqui para fazer 3 afirmações de conclusão aqui da minha parte. Antes de fazer isso, eu espero ter uma oportunidade de continuar esse diálogo depois. Eu fico muito feliz de ter esse engajamento no futuro novamente. Minha primeira observação é que eu tive a surpresa prazerosa de ver que todos os 3 mencionaram a criticidade do problema do solo. É um tópico muito próximo para mim. Eu fiz muita pesquisa sobre a economia da degradação e erosão de solo e de terras, e nós perdemos pelo menos 300 bilhões de dólares americanos devido à degradação do solo, especialmente nos trópicos, mas não só nos trópicos. Eu me pergunto se a agricultura de carbono é uma ponte. Então, enriquecer carbono no solo, monitorar proximamente, com muito cuidado, com novas tecnologias e, portanto, fazendo enriquecimento de carbono, dando oportunidade, como uma oportunidade de ter uma capacidade maior de renda para produtores. Nós temos muito debate a respeito disso na Europa. Esse tipo de produção, o sequestro de carbono no solo, está no estágio inicial, mas as políticas e a ciência podem se juntar. Meu segundo comentário é relacionado à tecnologia, bioeconomia e sistemas sustentáveis. Eu acho que nós precisamos nos preocupar profundamente com o que está acontecendo com os fertilizantes minerais, os custos excessivos e os solos que estão sendo depletados de fosfato e potássio. Então, o nitrogênio podemos lidar com ele de outras formas, mas eu acho que essa é uma grande questão. Na África, por exemplo, o uso de fertilizantes colapsou em muitos países. E por último, vocês mencionaram algumas questões políticas abrangentes. O senhor Carvalho mencionou que existem os problemas de regimes autocráticos que estão em expansão. Marcos Young, você tocou nessa questão da guerra nuclear, essa ameaça nuclear que é considerada não mais uma coisa distante e fora de cogitação. Isso torna todo mundo mais nervoso. E também, dessa forma, o sistema alimentar, os sistemas agroalimentares e o meio ambiente não podem progredir. Isso confronta as colaborações e os investidores com esse tipo de crise. E nessa situação, é uma pena, eu concordo, Marcos, que as organizações globais são fracas, as Nações Unidas saíram fracas, mas são fracas devido a
governos poderosos que a utilizam como um instrumento, como ferramenta para os seus jogos de poder. E é por isso que eu acho que nós temos que juntar e trazer mais para perto as Nações Unidas com as nações mais poderosas para termos instituições que nos considerem como usuários de bens globais para comércio aberto e comércio global, compartilhamento de ciência, tecnologia e conhecimento e por aí vai. Essas são minhas três observações sobre sustentabilidade de solo, tecnologia e fertilizantes, as ameaças e os problemas de sistemas políticos. É com você de novo, Ingo. Muito obrigado, professor. Agora... muito obrigado. Vamos inverter a sequência para ser bem alemão e encerrar pontualmente. Todos vocês terão 1 minuto e no final Caio vai fazer a palavra de encerramento comigo. Marcos Zhang, você tem 1 minuto. Quem começa, Ingo? É você mesmo, Marcos. Ok. Eu queria fazer a pergunta. Espera aí que eu estou com o... eu estava aqui embaralhando aqui a tradução. O que eu acho é o seguinte, finalmente, eu acho que o debate é super interessante, acho que os professores que a gente tem que continuar esse debate, esse aqui é um debate que devia ser feito no mundo de hoje a cada 3 meses, né? Porque as coisas estão tão dinâmicas, né? Tem tantos eventos novos que vale a pena retomar esse debate o tempo todo, né? E, inclusive, a incerteza, a volatilidade que isso gera é absurda, né? Foi comentado aqui esse desarranjo nos preços relativos que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, deixa todo mundo maluco, né? Porque você simplesmente esses fenômenos vão se acumulando e gerando impactos e tal. Eu só queria terminar com uma mensagem positiva, dizendo rapidamente o seguinte, né? O Brasil tem um papel a cumprir na questão ambiental, na questão energética, na questão climática, e essa coordenação dessas ações é extremamente importante, né? Eu tenho a impressão que a pressão internacional vai nos levar para essa redução de desmatamento em algum momento. O que eu vejo de muito bom acontecendo hoje, Raquel, é que o setor privado está muito mais engajado, né? Certo? O setor público não está fazendo tudo o que deveria fazer, principalmente no combate à ilegalidade e também, em parte, na implementação do Código Florestal, que está muito lento, mas o setor privado, na minha opinião, ele está agindo. As empresas hoje estão trabalhando com monitoramentos, com certificações, com rastreabilidade. Nessas exigências hoje estão muito perto das empresas. Eu estou muito mais ligado hoje ao mundo das empresas do que ao mundo dos governos e tenho acompanhado inúmeras iniciativas. Então, eu acho que o setor privado reage e as coisas podem avançar. Agora, na questão de comércio, conforme eu disse, nós nunca exportamos tanto, mas as incertezas em relação às políticas públicas para comércio são imensas. E isso exige uma nova coordenação internacional para lidar com isso, né? Não dá para tratar os assuntos de comércio apenas na esfera bilateral, mas é preciso também que isso seja tratado no nível das grandes integrações, né? A própria Europa sofrendo com desintegrações internas que vão acontecendo e polarizações internas, e toda a questão asiática, de integração asiática, e toda a questão multilateral. Então, me parece que nessa área a gente avançou pouco, e avançou pouco no momento que o mundo precisa muito dessa coordenação, né? O setor privado avançou bastante, o setor público avançou pouco. E eu acho que essa é a minha mensagem final. Muito grato, Marcos. Raquel. Obrigada, Ingo. Concordo com o Marcos que o tema do multilateralismo é fundamental. Acho que a gente perdeu muito com esse retrocesso aí da eficácia das instituições.
O exemplo da COP de clima, como ele cita, é um grande demonstrativo. Eu vi uma vez uma fala do Achim Steiner, que era, na época, dirigia a UNEP, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele dizia: as nossas convenções e nossas organizações internacionais estão agora relegadas ao papel de serem uma luz que pisca, ilumina e mostra o alerta, mas não conseguem ser as que administram, gerenciam e lideram no processo de solução. Então, ouvir isso de um diretor de um programa da ONU me deixa bastante preocupada. Eu que acreditava tanto, ainda acredito nas soluções multilaterais, senão a gente fica totalmente vulnerável aos interesses de todas as ordens, né, políticos, enfim, políticos até, e também muito vulneráveis ao tema do crime internacional. Então, eu queria só terminar minha fala dizendo que hoje na Amazônia, a gente está completamente vulnerável ao narcotráfico. Há muitos estudos demonstrando quanto diferentes regiões estão tomadas por facções. Isso tem afetado muito toda a dinâmica da Amazônia. Há 40 milhões de pessoas vivendo na Pan-Amazônia, em 9 países que compartilham a floresta, bacias, diferentes ecossistemas. Isso se tornou fundamental porque a gente está vendo as repercussões disso em outras partes do país. Então, acho que endereçar as causas do crime é fundamental, e eu queria associar com o tema aqui dos alimentos, porque eu acho que na raiz, tanto do problema alimentar como no problema do narcotráfico, do desmatamento, está a questão da pobreza. Então, enquanto não combatermos a pobreza, não providenciarmos soluções que possam oferecer alternativas para populações muito vulneráveis, vai haver sempre a necessidade de recorrer ao crime. Muitas famílias, a gente convive e frequenta muito a Amazônia, a gente sabe que muitos acabam recorrendo ao crime por total falta de opção. Ninguém gostaria de estar envolvido em crime, eu acho que não é o objetivo do ser humano. Eu acabo aqui a minha intervenção com isso, dizendo que a gente precisa olhar mais profundamente para as crises. Por último, desculpa, dizer que o tema da pecuária na Amazônia ainda é muito relevante. A gente precisa olhar para isso, porque a segurança alimentar, da oferta de proteína, está ainda mal gerenciada, a gente precisa ter uma resposta boa. Concordo com o Marcos que as empresas estão se envolvendo nas soluções, mas a gente ainda tem uma parte, um setor das empresas que não estão agindo de forma condizente com o desafio. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Caio, você, por favor, com suas palavras finais. Obrigado, Ingo. Eu queria realçar que gostaria de olhar para o copo meio cheio nesse momento que a gente vive. E citar 2 aspectos importantes, fundamentais, para a nossa interlocução sempre daqui para frente, que é confiança. Essa é uma palavra mágica que tem uma relação direta com investimentos. Se nós não temos confiança, nós teremos dificuldade de investimentos, e isso nos traz para uma questão fundamental. Toda vez que a gente sente uma volta de restrições internacionais, nós estamos falando que estaremos certamente afetando fome, do lado negativo, né? Portanto, confiança é uma palavra-chave que tem a ver com diálogos constantes como esse que a gente faz. Esse devia ser até a minha palavra de encerramento, mas essa é a chave, ao meu ver. Eu queria dizer que a questão do desmatamento ilegal, a questão da Amazônia, é a coisa que me preocupa muito da visão externa de sanções. Eu não consigo imaginar alguma coisa que não seja cooperação. Sanção para a Rússia numa invasão de Ucrânia me parece algo pertinente. Agora, no caso da Amazônia, a gente tem que falar em cooperação. É uma questão, digamos assim, claro que tem uma questão toda de polícia e não só de política, mas cooperação é a palavra-chave. Quero salientar a questão do Brasil e o seu efeito poupa-terra, né, que o Marcos fez algumas considerações sobre isso, a questão da pecuária. O professor Von Braun, há 5 anos atrás, nós tínhamos uma média de 3, 4 anos para engordar boi. Hoje a gente engorda boi com 18 meses. Claro que isso significa poupa-terra na veia do ponto de vista de pecuária e liberação de áreas para grãos.
O mesmo se faz em termos de grãos, quando a gente faz 2, 3 safras na mesma área, no mesmo ano. Isso tudo tem um significado de poupa-terra fundamental do ponto de vista de sustentabilidade na veia. Queria, como último ponto, salientar a questão que o Marcos colocou bem, o ponto do multilateralismo e das organizações internacionais, que é a questão que mais me preocupa hoje em dia. Quando a gente fala de OMC, quando a gente fala da própria COP, né, do ponto de sustentabilidade, o que essas duas entidades fundamentais têm nesse desenvolvimento? Nós não teremos uma transição como queremos, ela será extremamente lenta se essas entidades não tiverem um papel relevante, apoiados pelo governo. Eu quero salientar o vácuo que os Estados Unidos da América trouxeram na questão da OMC, e que deve ser realçado. Vamos dizer assim, foi quase que a pá de cal para o desenvolvimento que nós queremos nas organizações, vamos dizer assim, que defendem o multilateralismo. Essa é a minha síntese, Ingo, para você de volta. Muito bom, muito obrigado. O agro é global, os problemas, os desafios dos sistemas agroalimentares são globais, e o diálogo agropolítico é apenas binacional, mas vamos tratar desses assuntos de forma global. Foram abordadas a questão do carbon farming, do mercado carbono, e quero destacar desde já que no dia 27 de outubro faremos um outro webinar junto com a Fundação Getúlio Vargas exatamente sobre este tema. Quero agradecer enormemente a Joachim von Braun, Marcus Jank, o Caio Carvalho, Raquel Biedermann, pela luz e pela generosidade de vocês e pelas orientações e perspectivas que nos trouxeram. Quero agradecer a todos os participantes que até hoje, até agora estão aí. Quero agradecer aos tradutores, Gustavo e Marcos. Quero agradecer a nossa Gleice, que fez todo esse arranjo tecnológico e organizacional para nós. Quero avisar que todos os eventos, inclusive esse em poucos dias, estará disponível no nosso canal, no nosso site apdbrasil.de, e poderemos enviar para todos, ou vamos enviar uma pequena avaliação, um e-mail, né, para todos os que participaram, e posso prometer que responder isso em 1 minuto apenas. Gente, muito obrigado. Com alguns minutos de atraso, agradeço enormemente, e vamos ter um próximo evento, com certeza. Até a próxima. Tchau, obrigada. Thank you. Bye-bye now. Bye, bye. Tchau, tchau.